Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao último dia do Legal Days. As palestras de hoje estão incríveis, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu sou o Raul, faço parte do time de sucesso do aluno. Eu e meu time falamos muito com você quando você entra no Legal Pass, começa a estudar com a gente. E hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês aqui a fala do Felipe Mendes, que é diretor-geral aí da GFK no Brasil, uma empresa que trabalha com pesquisa, informações, dados de mercado, de origem alemã. Ele tem toda uma bagagem aí, trabalhou com a Ipsos também, é um cara que, enfim, entende muito desse processo de dados e tudo mais. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo, obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um Obrigado prazer você estar aqui por com estar aqui. vocês. Se apresenta para o pessoal e pode começar. Tá legal. Bom, boa tarde, obrigado pelo tempo. A gente sabe que tempo é nosso recurso mais escasso e é o único que ainda não acharam um jeito de ser renovável. A ideia hoje é falar um pouco sobre o que está aqui, né? É a inteligência artificial a serviço da inteligência natural. E inteligência natural, eu estou falando da gente, estou falando dos humanos. A inteligência artificial, ela é hoje completamente dependente dos humanos ainda, e portanto a gente tem que sempre pensar como que a gente tira proveito disso. Eu não vou investir tempo, a gente tem 30 minutos de apresentação, eu não vou investir tempo falando de mim, mas é isso, eu trabalho para a América Latina na GFK, sou responsável. Aqui tem o meu LinkedIn, caso depois vocês queiram conhecer. E a única coisa que eu quero mencionar é que eu acredito que a tecnologia no Brasil, ela precisa simplificar a vida do brasileiro médio. A gente vive num país onde a educação, a renda são médias baixas, e a gente precisa lutar para isso. Todo mundo que tem uma tecnologia nesse país, antes de mais nada, precisa pensar que isso precisa simplificar decisões. E a inteligência artificial ajuda um tanto nisso. Nós vamos ver isso agora durante a apresentação, tá bom? Hoje a gente vai falar de 4 coisas, ou seja, a apresentação tem esse roteirinho, o que é a inteligência artificial e por que agora, por que isso está bombando, como se diz por aí, o uso em várias indústrias diferentes, tem várias indústrias que se beneficiam disso. Depois eu vou usar até um exemplo da própria GFK para que vocês conheçam como é que a gente utiliza a inteligência artificial na empresa que eu lidero aqui na América Latina. E para terminar, é uma liçãozinha de casa bem rápida, vocês que estão acostumados com as lições de casa, é uma bem rapidinha, mas bem interessante, que eu acho que vale a pena para vocês saberem um pouco mais, tá bom? Então, a gente tem meia horinha, como a gente falou agora há pouco, e acho que a gente chega lá bem no finalzinho dessa meia hora. Bom, o que é a inteligência artificial e por que agora? Eu daqui para frente, para não perder tempo, vou chamar sempre a inteligência artificial de IA, tá bom? Se eu falar de vez em quando AI, é porque é o termo em inglês que vocês sabem bem, mas é IA ou AI, assim a gente ganha um tempinho em cada palavra. Primeiro, uma grande simplificação. Lá atrás, né, quando o computador começou a ser usado de maneira um pouco mais ubíqua, aí o Picasso falou essa frase, dizem, né? Computador serve apenas para responder perguntas. De fato é isso, quer dizer, o computador ele nasce para processar muito rápido uma quantidade grande de informação que a gente não conseguiria processar talvez com o nosso cérebro, e ele realmente ele dá um output para um input, ele dá uma resposta a uma pergunta. Agora, para saber, ele precisa entender do assunto específico, né? Ele precisa conhecer do assunto específico e entender bem as perguntas que estão sendo feitas. Isso se chama a AI estreita ou AI específica, em inglês é Narrow AI, que é aquilo que é muito geral, uma inteligência artificial que serve para um objetivo específico. Eu vou usar vários aqui. E por que eu estou falando da Narrow AI? Porque tem outra que é a OpenAI, ou tem outros nomes, que diz que os computadores conseguiram pensar por si mesmos. Ainda que tenha algumas coisinhas aí que às vezes aparecem na mídia, isso está longe ainda de acontecer. Está longe não, mas isso ainda vai demorar um tempo para acontecer. Tem muita coisa que a gente faz que a gente nem percebe. E quanto mais os programadores criam modelos de AI, mais eles percebem quão maravilhoso é o nosso cérebro. Então, a AI é isso, né? Você precisa saber do assunto, você precisa ter inputs para poder entender as perguntas, para poder responder. Agora, como é que se faz isso? Se educa o computador, se educam os modelos, né, que isso é o que chama de aprendizado de máquina, para simplificar o termo, através de dados, e dados é qualquer coisa observável. Podem ser números, pode ser texto, pode ser voz ou áudio, imagens, fotos, pode ser temperatura, pode ser um ruído, pode ser dentro de uma máquina, o quanto tem de vibração naquela máquina, ou seja, tudo aquilo que se pode medir, que é mensurável, é um dado. E depois, como você organiza esses dados, você simplifica esses dados. Eu pego daquilo o que me importa, e aí é a programação famosa dos algoritmos.
Tem algumas perguntas que são bem complexas, né? E aí você precisa de muitos dados, né, que são chamados layers, que são camadas, e você precisa de muito padrão para dar uma resposta pesada. Tem que fazer muito aprendizado, e aí tem algo que vocês vão ouvir falar, certamente, que é o deep learning, que usa normalmente redes neurais, que é um aprendizado profundo, que é bem mais complexo, até acho que não é o objetivo nosso hoje entrar em tanto detalhe. Mas com isso vocês conseguem saber o que é AI específica e AI geral. Vocês conseguem saber, eu ouvi falar de machine learning, vocês conseguem entender que dados, obviamente não são os dados, mas não são só números, é tudo que possa ser medido. Vocês entendem que os algoritmos são uma forma de organizar esse pensamento inteiro, e vocês entendem que deep learning é algo que demanda muita energia, inclusive muita energia elétrica, mas demanda muitos layers de informação. Aqui eu coloco do lado uma imagenzinha boba, mas acho que vale a pena também como imagem. Quer dizer, você tem aqui um mushroom, né? Um champignonzinho aqui que parece, sei lá, um bonequinho. Então, ele entra, né, no computador, ele vai sendo, de alguma maneira, entendido pelo computador. Tem uma bolinha branca aqui, tem uma coisa preta aqui, não sei o que lá. Esse dado ele é comprimido, ele é gerado essa indicação, ele se decodifica e vira uma representação que é aprendida pelo computador. Você percebe que não é necessariamente a mesma coisa, mas é um bom aprendizado. Então, aqui é só uma grande imagem sobre isso, tá bom? O termo AI, o termo inteligência artificial, já poderia se aposentar. Imagina que lá em 1955, esse professor John McCarthy, que era um professor de matemática, aliás, é um dos grandes formadores de bons analistas de AI, são matemáticos, ele difunde esse termo e debate isso num congresso um ano depois, em 1956. Já logo em seguida, que ele fusou, você imagina aquela bagunça sobre isso, aí vem um economista, que é um outro ponto, uma área bem importante para a inteligência artificial. Ele afirma que os computadores vão vencer os humanos de xadrez em 10 anos, não deu necessariamente 10 anos, mas de qualquer forma ele já afirma isso, e 10 anos depois, esse Marvin Minsky, que é um cientista cognitivo, ele assegura que em 20 anos criar inteligência artificial seria comum lá em 1987. Todos eles erraram várias coisas, mas o grande ponto é, eles previram que isso seria algo que transformaria a forma de pensar. O ponto de partida era replicar integralmente a inteligência humana, era a tal da AI ampla, inteligência artificial ampla. Ele poderia fazer não só contas, associações, previsões, recomendações, identificar padrões, etc., mas também criações. Hoje já existe algumas coisas feitas como criação, textos, etc. Julgamento é algo que ainda não é tão bom. Então, enfim, estamos nesse caminho. Aqui você tem um pouco mais daquela explicação que eu dei antes também, de definição. Isso aqui depois a equipe da LinguaPass vai ter com eles para distribuir, mas você tem a inteligência artificial, o aprendizado de máquina e o deep learning. Tá bom? Para vocês conhecerem depois também mais em detalhe. Mas você vê que isso já tem aí, quer dizer, muitos anos, é lá de 1955. Tem esse desenvolvimento, depois você tem a Guerra Fria, que toma muito dinheiro, toda a inteligência do mundo, quando eu digo inteligência, tem um termo chamado inteligência com S e T, que é os pensadores do mundo pensavam na parte mais bélica, Guerra Fria, espionagem, etc. Quando essa Guerra Fria acaba, você vem também com a internet, e aí se cria esse conceito do machine learning. Então, a Guerra Fria abriu espaço para esses outros pensamentos. É por isso que é tão impactante o que a gente está vivendo hoje na Europa da guerra, porque ela trava muitas coisas para que as pessoas se concentrem naquilo. Só que nesse momento eles já foram uma ambição bem mais modesta e voltou-se para a AI específica. A gente quer reconhecer a inteligência humana em padrão previsão. Depois que a gente puder reconhecer, a gente quer melhorar, quer escalar para poder fazer contas, reconhecimento de maneira rápida e massiva, e já tinha algo de computação ali bem desenvolvido. E aqui um exemplinho bobo que a gente pensa nisso, né? Então vamos lá, Felipe, você falou que entra dados, existe o AI aqui e sai um valor disso, sai uma decisão disso. Isso é o simples, mas a verdade é que isso aqui é bem mais complexo, porque você tem os dados, você tem muita sujeira nos dados, você precisa realmente organizar esses dados, engenheirar eles, o que vai fazer em cada lado, depois você precisa fazer os modelos, né, que são modelos bastante complexos e que, mais uma vez, é algo bem importante, consome muita energia. Esse é um dos pontos agora que está sendo trabalhado para conseguir se fazer uma AI que gaste menos energia, e depois você tem o valor e aí você precisa implementar aquilo, você precisa operacionalizar. Então, o conceito é muito simples, a execução é bem complexa, ainda que seja cada vez mais fácil. Aí você tem coisas legais, éticas, mas reconhecimento de pessoas, né, não é ético, aí tem várias discussões que vêm daí, mas de qualquer maneira esse é um pouco uma simplificação também do fato.
De 2016 a 2019, veio o verão dos sonhos, né? Até aquela coisa da tempestade perfeita. Aqui eu estou chamando de verão dos sonhos, porque houve essa explosão de dados, né? Não só os celulares, mas sensores que eram muito baratos, o digital, né? Acumular dado ficou muito barato, começou-se a internet das coisas, não começou, mas ficou mais difundida a internet das coisas, então muito mais dado. A computação ficou bem mais barata, armazenar dado, processar dado, ou virtualizar, né? De acordo com a demanda, tal da nuvem, começou a aparecer por aqui. Os algoritmos começou a ter muita gente programando algoritmo, e o pensamento é um pensamento bem que chama de open source, de fonte aberta, que é você programa algo, você disponibiliza aquilo que você programou, e aí as grandes empresas, Microsoft, Google, inclusive Facebook, abrem isso para que as pessoas usem, elas consomem aquele algoritmo e ele vai melhorando. Então, é uma forma de pensar o mundo diferente e bem interessante. Você tem a tal das APIs, que é essa interface que eu vou lá, peço alguma coisa para um computador e ele me devolve aquilo de maneira automática. Essas três coisas juntas, segundo esse cara do MIT, o Tommaso Poggio, melhora a performance da inteligência artificial em milhões de vezes, e foi o que aconteceu. E o 5G ainda nem era realidade, vocês devem estar acompanhando, anteontem acho que começou o 5G em Brasília, depois você tem Porto Alegre, Rio e Salvador, Porto Alegre, Rio e São Paulo. E o 5G, o que ele vai permitir? Ele vai permitir que o tal do IoT, a internet das coisas, se democratize, ou seja, eu vou poder colocar sensores de internet, eu vou poder colocar mini computadores, se a gente quiser assim, que se conectam diretamente à internet em muitas fábricas, muitas coisas que hoje eram um pouco mais caras, porque o 5G ele vai ter mais antenas que vão captar essa informação e outras questões de velocidade e latência, mas isso é para uma outra discussão. Para resumir, os pré-requisitos para o desenvolvimento da inteligência artificial é ter talento, é ter gente, né, fazendo isso, é ter dado e ter a tal da infraestrutura. E aí depois, lógico, né, você ter gente que se interesse, o governo, lembra lá, a Guerra Fria acaba, o governo passa a se interessar, a academia, né, as universidades que também passam a dedicar tempo para isso, e lógico, o setor privado, que sempre também é um grande consumidor desse tipo de produto. Tudo bem? Vamos para a parte divertida agora. Grandes volumes de dados são fundamentais para que o tal dos modelos, os algoritmos dos modelos, eles funcionem. Esses quadros aqui, eles têm a mesma ideia. Aqui em cima é o quanto o modelo melhorou, aqui é o quanto o erro diminuiu, aqui é quanto o modelo melhorou, tá bom? Então, melhorou, diminuiu o risco, o erro melhorou, e aqui é o número de treinamentos, tá bom? Quanto mais dado, quanto mais treinamento eu tenho, isso melhora muito. Então, classificar o objeto em foto, conforme eu vou treinando milhões de exemplos, ele vai melhorando. Um erro, quando eu faço um diagnóstico de câncer em imagens, ele reduz muito o erro conforme eu tenho mais dados. Prever como é que uma pessoa é através de likes no Facebook. Se ela é mais aberta, se ela é mais extrovertida, isso também aumenta com o número de informação que eu tenho, tá bom? Então, volume de dados também é muito importante, só para mostrar que esses dados são todos reais. Vamos agora falar... Opa, fui com o dedo para trás aqui, errei o dedo. Vamos falar então agora um teste rápido. Quantos cachorrinhos tem aqui e quantos muffins tem aqui? Eu vou dar 5 segundos e vou tirar. Vamos lá. E aí? Quem consegue imaginar quantos cachorrinhos, quantos muffins? Vamos contar junto? São Então, vamos 6 lá. cachorros. Foi Fora Seis muito cachorros. rápido. Essa era a ideia, porque Eu senão não vocês vejo uma acertam. parte. Desculpa, eu estava cobrindo uma parte. Imagina, gente, é mais uma brincadeira, não tem resposta certa. Ó, um cachorrinho, 2 cachorrinhos, 3 cachorrinhos, 4 cachorrinhos, 5 cachorrinhos, 6 cachorrinhos, 7 cachorrinhos, 8, 9, 10 cachorrinhos. Você imagina que isso, de novo, né? Eu coloquei 5 segundos, foi muito rápido, nem sei se deu 5, foi muito rápido, mas você imagina que um carro autônomo, quando ele está dirigindo na rua e ele vê no chão um muffin, ele tem que saber se ele vai atropelar um muffin ou se ele vai atropelar um cachorrinho, né? Então, essa velocidade de identificar coisas que são muito parecidas e tomar uma decisão é parte importante. Isso é bem interessante, de 2010 a 2016, esse é um estudo, a fonte aqui é a revista de Harvard, você percebe quantos algoritmos diminuíram o erro. Até 2010, eles erravam muito esse tipo de coisa, e eles vieram diminuindo bastante e cruzaram a fronteira em 2015 de serem melhor que os humanos nesse tipo de identificação numa velocidade alta. Tá claro? Então, o exemplo era muito mais para gerar essa interação e vocês entenderem o porquê que isso é tão importante e porquê que a velocidade também pesa, tá bom? O uso em várias indústrias.
Algo bem interessante, isso aqui é a segunda parte já, algo bem interessante é o seguinte, ó, o que tem nesse quadro? Tem o investimento privado, né, de empresas globalmente em áreas onde a inteligência artificial era aplicada. 2019, a barra azul em total de investimento em milhões de dólares, 2020, a barra rosa é 2020. Então, azul, rosa, 2019, 2020, milhões de dólares por área. Então, o que a gente via aqui? Ó? Até 2019, você tinha essa questão de computação mesmo, quer dizer, você desenvolver a inteligência artificial para melhorar a computação, era o maior investimento no geral. Você tinha a questão que era bem comum, né, de veículos autônomos, você tinha alguma coisa de educação, de saúde, e você tinha, de novo, a parte de semicondutores, chips, data centers, porque, mais uma vez, consome muita energia. Em 2020, foco, tudo vai para a tecnologia. Tudo vai para desenvolvimento de vacina e diagnósticos e afins. Então, o mundo inteiro, vejam a diferença, ela é brutal. O mundo inteiro coloca muito mais dinheiro, quer dizer, você tinha aqui patamares talvez de 3 bilhões e meio de dólares, esse número vai para quase 14, quase 15, ou seja, vá um investimento grande com foco naquilo. Olha que outro investimento interessante. E a educação não era algo tão importante, e olha como entra muito o IA, porque teve essa virtualização da educação. Reconhecimento de voz, né? Tudo que tem a ver com voz, com máquina, também tem um grande, porque todo mundo começou a trabalhar de maneira virtual, e assim vai, tá bom? Moda foi uma indústria que caiu demais, as pessoas não iam mais nas lojas para comprarem, e precisavam comprar produtos, as pessoas precisavam vender. Pô, acha um jeito, até vai usar um exemplo de moda para frente. Entretenimento, não tinha tanto entretenimento, inteligência artificial não era tão usada para jogos, etc. Ainda que em alguns casos botam dinheiro atrás disso. Então percebam que governos e empresas direcionam muito aonde está indo a inteligência global humana, que é, nesse caso, o desenvolvimento da inteligência artificial. Tá legal? Mais um foco agora nas indústrias. Healthcare, indústrias de saúde, como vocês são? Fazem parte da Lingopass, então eu sei que o inglês para vocês é algo que vocês usam aí nos seus cursos, mas eu vou passar aqui rapidamente os quadros, alguns quadros estão em inglês, mas você tem primeiro a medicina de precisão e a genética pessoal, o que vai fazer o Felipe deixar de perder cabelo é diferente do que vai deixar alguns dos colegas, ainda que talvez sejamos homens com a mesma idade, e talvez até a mesma ascendência, o que você quiser. Então, cresceu muito isso. Descoberta de novas drogas, porque você consegue simular efeitos de maneira muito mais fácil. Recuperação e reabilitação, né? As pessoas vão colocando informação para saber como é que as coisas fazem as pessoas melhorarem mais rápido, e tem a forma de treinar máquinas para emularem o que acontece com os humanos. Assistência cirúrgica, então você poder usar, vou dar um exemplo real, que eu acho que desse aqui eu não tenho ele específico. Com o 5G, vocês devem ter ouvido já, vai ser possível fazer operação sentado aqui no Rio de Janeiro, lá em Ananindeua, ou sentado em Ananindeua, lá em Passo Fundo. Um médico vai conseguir, de fato, operar de longe, porque você tem maior velocidade e menor latência. O bisturi eletrônico, ele mexe quase junto com a pessoa que está fazendo isso a alguns mil quilômetros de distância. Então, você imagina que eu vou poder fazer isso, mas você imagina que quando eu estou operando um coração, e a máquina percebe que eu chego com o bisturi perto de uma veia que, se eu fizer aquilo, é comprovado que nas últimas 1000 cirurgias, o cliente tem uma queda muito rápida na pressão. Estou falando qualquer coisa porque eu não sou médico. Isso daria um alarme para o médico dizendo, atenção, ao fazer isso, você está correto, fazer isso, é aqui que eu preciso ir. Prepara o anestesista porque vai cair bastante a pressão dessa pessoa, ele precisa cuidar do médico. Olha que interessante o poder que isso tem de acumular informação e fazer recomendações. E também, lógico, diagnósticos antecipados e até a prevenção de saúde. Eu vou falar um pouco disso agora neste exemplo que eu vou dar, que foi o seguinte. Vocês já conheceram o termo chamado hackathon? Hackathon é uma mistura de uma maratona de hackers, maratona de pessoas que desenvolvem coisas e encontram coisas. Foi feito um hackathon de aplicação clínica para tumor de câncer de pulmão. Lembra que lá atrás eu mostrei aquelas imagens de diagnóstico de câncer, né? O objetivo era esse, criar algoritmos, quer dizer, programar coisas que identifiquem isso através de imagens.
a relevância, você imagina, você vai poder apoiar os oncologistas que conhecem muito daquilo, especialmente em área carente. Então, eu estou numa região que não tem um oncologista de primeira, mas eu tenho um bom diagnóstico, uma boa máquina de imagem. Eu tiro a imagem lá e alguém olha aqui e vê exatamente o que está acontecendo. O benchmark que se queria era, bom, no mínimo tem que ser igual a um radiologista especializado, um bom radiologista, e custou $55 mil e fizeram aí em 3 fases, tal, e conseguiram quase 600 soluções. Com $55 mil apenas, em 10 semanas, as máquinas já tinham uma performance parecida a um oncologista radiologista de uma universidade de primeira linha. Então, foi crescendo muito rápido, né, de acordo com as validações, e hoje, portanto, você pode, através de máquinas, identificar. Então, você imagina que no Brasil inteiro, os laboratórios que cresceram no Brasil inteiro vão nas cidades menores e fazem as pessoas fazerem os seus exames. Isso vem para uma central, imagina que a central fique em Ananindeua, isso vai lá, senta o médico, que é o melhor médico, ele olha os resultados e fala, olha, isso aqui eu estou de acordo, isso aqui eu não estou, e com o tempo ele confia naquilo e passa a ser um diagnóstico muito mais rápido. O médico, a gente deixa de investir tempo em entender o que é e começando a dar mais tempo para o paciente e para o tratamento. Outro que saiu há pouco, o Panvel, que é uma rede grande de farmácias, eles estão, enfim, em várias partes aqui do Brasil. Isso aqui saiu dia 21 de junho. Olha que interessante, eu faço uma prescrição de um medicamento, eu prescrevo o medicamento para o Felipe. Só que eu vejo que ele toma um outro medicamento, pelo que eu tenho de cadastro dele, e a máquina me diz o seguinte, você tem certeza que o farmacêutico que está lá de plantão, ele coloca medicamento A, medicamento B, e ele repara que o B briga com o A, e ele sabe que o Felipe compra o A de vez em quando. Ele vai parar e vai dizer, por favor, seu Felipe, você toma o remédio A também? Não. Olha, nas últimas 4 compras suas aqui, você comprou. Ah, não, isso aqui é para minha mãe. Ah, então tudo bem. Então, ok, está liberado o seu médico. Ela vai tomar esse medicamento B? Não, esse medicamento B é só para mim, tá? Só para que você fique atento, o A e o B, eles têm um problema, eles eliminam o efeito dos dois. Perfeito. E com isso, vai tendo um avanço para tentar indicar o melhor caminho que não gere dano. Então, super interessante, proteção da vida humana através de inteligência artificial básica. Finanças. A finanças pode ser desde de gerenciamento pessoal seu, você começa a ter um aplicativo que te indica quando aquele teu investimento não está indo bem. Dentro dos bancos é muito pesado, você tem vários modelos, vou falar um pouco de modelo, especialmente de seguro, que eu vou falar daqui a pouco, de gerenciamento de risco. Detecção de fraude. Você entra, por exemplo, para fazer uma compra num e-commerce, e na hora do pagamento, a inteligência artificial observa que quem tem algumas características na navegação, na forma de comprar, tem mais risco de fraude. Ela pode gerar uma lista para alguém, que pode ser uma pessoa que diga, olha, das 100 mil pessoas que estão agora no teu site, essas 15 aqui a gente nem passou para você, a gente sabe que é fraude. Tem essas 400 que a gente está em dúvida, e o resto a gente acha que dá para provar. Olha como de 100 mil pessoas fazendo compra, baixou o problema para 400. Então, isso, por exemplo, é uma possibilidade da inteligência artificial. E gerenciamento de riqueza, você imaginar o que vai acontecer no mundo no futuro e fazer proposta para que as pessoas que têm muito dinheiro apliquem nisso. Vamos olhar um pouco o caso interessante de gerenciamento de risco. Sempre que a gente fala de crédito, de emprestar dinheiro, existe algo chamado pontuação de crédito. Isso nasceu lá no comecinho da Segunda Guerra e foi uma das coisas que teve bastante impacto no conceito de análise preditiva. Você tem a análise descritiva, eu descrevo algo, estou vendo uma moça aqui do lado esquerdo, estou vendo uma tabela aqui, tem um gerenciamento de risco. Eu tenho análise preditiva e digo, olha, eu acho que o Felipe vai falar disso pelo que eu estou olhando. Eu estou olhando aqui e acho que ele vai falar disso. E tem a prescritiva, quer dizer, se eu fosse o Felipe, eu não investiria tanto tempo explicando essa baboseira e iria direto para a parte de baixo, tá bom? Então, descrever, isso é o que está aqui. Preditivo, eu acho que isso aqui é o que ele vai falar, prescritivo é, se fosse ele, eu falaria isso. Então, análise preditiva, o que é? Essa pessoa não vai te pagar, tá? Como é que acontece? Os bancos aprenderam a usar isso aqui, eles usavam meio que na mão no conhecimento e ampliaram essa prática para os portfólios de empréstimo. Eu tenho lá, eu sou um banco médio grande, eu tenho 1.000 empréstimos numa cidade X e eu preciso pensar o que eu faço isso. Lá em 1990, um banco chamado Chase, ele viu esse risco de pré-pagamento. Olha que interessante esse conceito. O banco, o Chase, não queria que as pessoas pagassem a sua dívida antes do tempo. Por quê? Porque se elas pagam antes do tempo, o que o banco perde? O banco, nesse caso, perdia o valor com os juros. Então, ele percebeu o seguinte, que 19% dos mutuários com uma taxa de juros maior do que 8% iria pagar antecipadamente. Já quem tinha taxa inferior a 8, o risco de pagamento era só de 3,8. Então, ele percebeu que se ele
cobrasse mais de 8, as pessoas começavam a pagar assim que elas pudessem. Então, ele já entendeu que aquilo era uma balança. E, além disso, esse risco, que era de 4%, subia para 36% em hipotecas com taxas de juros ou saldos superiores a 180 mil. Então, ele falou, bom, pera um pouquinho. Se eu tenho uma pessoa que tem 180 mil de hipoteca, né, de valor, e ele tem 7,5% de taxa, ele fica comigo. Se eu passo para 8%, já 30% deles começam a querer pagar antes para não ter que pagar, não pagar tantos juros. Tá? Então, isso é gerenciamento de risco do ponto financeiro. Vamos a outro de entretenimento. Cinema, jogos, música, isso aqui é muito mais na parte de recomendação. O Walt Disney gastou quase 1 bilhão lá em 2013 para instalar sensor no parque. Ele rastreia todo mundo que está lá, captura o movimento. Na época você tinha lá as Magic Bands, as fitinhas, que tentavam personalizar a experiência dos clientes. Falar de entretenimento para nós, né, que é a Fórmula 1, os sensores do carro estão o tempo inteiro avisando para os mecânicos. Você que assiste Fórmula 1 de novo agora na Bandeirantes lá, deve ver que eles estão o tempo inteiro olhando o computador. Quando o piloto chega para o pit stop já sabe tudo que tem que ser feito e por isso que ganharam muito tempo com isso. Mas em 2012, aqui no Brasil, o Sebastian Vettel bate o carro e tem um risco grande de colocar o título do campeonato em jogo. O interessante é que ele não precisava vencer a corrida, ele só precisava terminar com pontos específicos para garantir o campeonato. O que os engenheiros fizeram vários ajustes no carro, pediram para os mecânicos fazerem e avisaram para ele para dizer, você só precisa terminar as últimas 70 voltas. E aí ele foi tricampeão consecutivo naquele ano. Veículos autônomos. Você tem desde uma assistência ao driver, ao motorista, que é para nós, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, acelera, desacelera. Você tem uma automação parcial, vamos supor, se a gente for imaginar o piloto automático que hoje tem em alguns carros, né? Depois você tem a automação condicional, que é, se eu não vir carro em 800 metros de você, eu dirijo o carro, inclusive eu acelero você pode até dormir. Se aparecer qualquer coisa a 800 metros, eu te acordo, eu faço um barulho e aí você precisa retomar. O High Automation é um pouco parecido com isso para a maior parte das coisas, mas ainda requer um pouquinho de gente. E o Full Automation, o carro dirige sozinho. Tá? Então, cada passo desse demanda uma inteligência artificial mais desenvolvida. Agora eu vou falar de moda, e esse é um dos exemplos que eu mais gosto. Na moda, você tem aqui, como é que eles fazem hoje na moda? Eles identificam que uma foto, por exemplo, eu posto uma foto lá no Instagram, a minha esposa posta uma foto no Instagram. Eles identificam, opa, é uma mulher. Pegam como é que ela está vestida. Na cabeça ela tem o cabelo assim, a blusa dela é isso, a luva dela é tal, o sapato é esse. Eles falam, bom, vamos lá, eu classifico essa mulher, olha, pelo que eu estou vendo da imagem, ela é urbana ou rural? Urbana. Ela está de roupa de escritório ou de sair de escritório? É uma roupa neutra ou forte de cor? Neutra. Como é que a temperatura está? Fria ou quente? Fria. E com isso eles começam a olhar outras coisas que são possíveis de se usar com esta classificação. Aí a minha esposa, com esta foto, ou qualquer outra mulher que vende isso aqui, urbana, office, entra para ver uma bolsa, ele pode propor uma roupa para aquela bolsa. Porque ele viu que quando as mulheres no mundo colocam essas fotos, elas estão achando que estão bonitas, ele fala, olha, elas bonitas, elas usam essa combinação de cor. Isso é muito interessante, por exemplo, quando a gente pensa na possibilidade que pode acelerar. Você imagina que eu pego imagens, uma imagem bonita, uma imagem que está bombando, você tem lá aquela imagem dos macaquinhos, né, daqueles NFTs, eu posso gerar várias roupas com elas para as pessoas. A mulher entra num site, o homem, e eu tenho várias roupas. Ou eu posso pegar algumas coisas que eu quero vender mais, e quando a pessoa entra no meu site procurando uma camiseta, eu gero já ela aplicada. Manda uma foto sua, e eu já gero ela aplicada para falar, pô, gostei, essa coisa de listra horizontal fica bem para mim, né? Então, você percebe que você aumenta muito, não só a estilização das roupas, mas também a prova virtual. Isso é tão bacana que pode gerar, inclusive, uma recomendação global de roupa. Eu posso dizer o seguinte, lá na Noruega, as pessoas estão usando isso agora, no inverno. O inverno na Europa ou nos Estados Unidos vai virar inverno aqui no outro ano. Então, eu posso tentar antecipar o que eu vou exportar para o hemisfério sul, para o Brasil, para a China, para a África, vendo o que está acontecendo lá em cima. Virou moda a roupa asiática. O que estão usando em Kuala Lumpur, em Dubai, em Manila? Bom, vamos trazer isso aqui, vamos começar a propor isso aqui nas nossas lojas. E não precisa nem ser a roupa real, né? Imagina que essa estampa está sendo muito usada lá em Manila, eu começo a desenvolver um vestido com isso aqui lá para Miami. A pessoa em Miami vai ver, tem vestidos, tem esse aqui, adorei isso daqui. Perfeito, você tem aí 7 dias de recepção. O cara vai ligar para Manila, vai pedir para produzir, vai tentar mandar isso daí em 7 dias, tá bom? Então esse é um pouco claro que você tem muita logística envolvida no que eu falei, mas basicamente essa é a ideia da inteligência artificial.
GFK. A GFK é uma empresa que trabalha com dados de varejo, ela analisa esses dados de varejo e faz propostas para as indústrias. Tá bom? É isso que a gente faz para viver, é assim que a gente trabalha. Eu consigo saber hoje quanto de premium nós pagamos por um produto de acordo com a marca dele. Se eu estou usando um computador da Apple, da Dell, da Lenovo, da Samsung, eu consigo dizer o quanto que a marca agrega isso. Como? Se eu tenho um computador que tem tanto de memória e tanto de tela, e com a marca Dell ele vende a 1.000, e outro computador que eu tenho com o mesmo tanto de memória, o mesmo tanto de tela, e ele vende a 1.200 com outra marca, eu naturalmente consigo assumir de que a outra marca tem um prêmio maior. Claro que numa decisão só não, mas como eu faço milhares de interações nos varejos do Brasil, no nosso caso a gente recebe dados de 13 mil lojas todas as semanas, eu vou testando esse modelo. Sempre é isso, é sempre 20% a mais, a marca A versus a Dell, e aí eu consigo mostrar isso para os clientes para que eles saibam até quanto mais um cliente poderia comprar e, portanto, isso é lucratividade para eles. E também até quanto menos. Que esse caso aqui é otimizar a promoção de preço. Eu consigo dizer para o cliente quanto que, se eu otimizo o preço, quanto que ele vai vender com aquele preço, e para qual item que ele vai concorrer. Então, eu digo o seguinte, olha, se você puser esse produto em promoção e colocar o preço dele aqui de R$300 ou euros, esse é o produto que você mais vai brigar, é isso que você vai ganhar de venda ou você vai perder de venda. E eu posso, inclusive, dizer, e se eu fizer isso e o concorrente também fizer, o que, que acontece? Então, você consegue, inclusive, antecipar o que vai acontecer com o concorrente. E, finalmente, a questão da previsão de vendas. Você tem o que a gente chama de a previsão de curto prazo. Como eu sei o que acontece normalmente no mercado, eu consigo prever o que vai ter mais de venda. E, portanto, se eu tenho que importar produto, lembra aquela que a gente comentou da roupa lá? Eu consigo dizer para a pessoa, olha, o volume de vendas vai ser entre 3.000 e 3.200. Não importe 3.300, mas não importe 2.900. Escolha alguma coisa nessa faixa que é o que melhor vai ser para você em termos de vendas. Você não precisa nem dar muito desconto por ter muito estoque e nem vai ficar sem vender e vai morder o dedo de raiva, tá bom? Para terminar, esses modelos também podem ser prescritivos, ou seja, tudo aquilo que eu falei, eu posso ir para vocês, para quem está lá na ponta, quer dizer, o gerente de vendas lá de Ananindeua, eu falo para ele, começa a diminuir o desconto porque está faltando produto, a gente está percebendo que a gente está vendendo mais do que a gente queria. Pode aumentar o preço. Você está numa negociação aí na frente do cliente, aumenta um pouco o preço, porque dá para cobrar um pouco mais se ele não comprar tudo bem que a gente está conseguindo vender em outros lados. Tá bom? Então, outro uso aqui da inteligência artificial do dia a dia, de maneira bem comercial agora. Para terminar, lição de casa para todos vocês. Nos últimos 3 anos e meio, o governo terminou muitos processos e começou muitos processos. Então, você tem a Lei Geral de IoT, de inteligência artificial, de cidades inteligentes, tem muita portaria oficial sobre isso. Essa portaria aqui, do Ministério de Ciência e Tecnologia, que foi soltaram aqui quase há um ano atrás, 13 de julho de 2021, a portaria 4979, ela conta um pouco o que o governo quer como estratégia brasileira de inteligência artificial. Então, se vocês querem entender um pouco mais, querem conhecer um pouco mais, dá uma passadinha, procura essa portaria, ela está disponível, mais uma vez, estamos quase acertando a data certinha aqui, do 13 de julho de 21, vocês conseguem entender o que o governo pensa sobre isso, e isso, lógico, é conhecimento para vocês, e acho que complementa bem tudo aquilo que a gente falou até agora. E com isso, a minha apresentação formal terminou. Foi ótimo, muito obrigado. Olha só, várias dicas aí bacanas para quem acompanha o tema e está em casa. Pessoal, vou pegar agora as dúvidas que vocês mandaram aqui, vou compilá-las com a aluna e a gente vai fazer. Tudo bem isso para você, Felipe? A gente pode falar as perguntas já? Espero conseguir responder, mas claro. Bom, a primeira pergunta, quais são os aspectos que você mais gosta do seu trabalho hoje? A primeira coisa é, eu trabalho com serviço, né? Eu tenho pessoas que entregam esse valor que eu acabei de apresentar a vocês para os meus clientes, para os varejistas que nós somos parceiros ou para os clientes. Então, trabalhar com serviço, você lida fundamentalmente com a motivação das pessoas, com o entendimento das pessoas sobre a estratégia, treinamento, o tempo inteiro você, por um lado, está pensando em pessoas. Como eu faço aquilo que eu preciso fazer como empresa ser executado de maneira positiva e que as pessoas se sintam motivadas a criar, a melhorar tudo aquilo que a gente passa para elas. Então, por um lado,
o relacionamento com pessoas e liderança de pessoas. A segunda parte é que consultorias, elas mexem o tempo inteiro, assim como professores, etc., com o intelecto. Você está o tempo inteiro gastando massa cinzenta, gastando neurônio, e dizem até, os jornalistas têm uma história do... eu vou já lembrar o nome dele, mas acho que é do Chateaubriand, Assis Chateaubriand, que ele disse que jornalismo é tão bom que a pessoa não deveria nem receber por isso. Eu, por sorte, recebo, não faço jornalismo, né, faço essa coisa de informação, mas é tão estimulante que, de fato, às vezes até eu esqueço que estou trabalhando. Então, beleza. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Você acredita que com o passar do tempo, a inteligência artificial vai acabar gerando algum tipo de desemprego, principalmente nos lugares subdesenvolvidos? Boa. A automação de atividades repetitivas, ela pode sim, com certeza, ser substituída por computador. Aonde que eu tenho automação de atividades repetitivas? Principalmente no setor industrial. Alguma coisa no varejo, mas os robôs ainda são caros comparado para os países mais simples, né? Que foi um pouco o final da pergunta. O robô ainda é caro para o custo das pessoas e muito pouco em outros serviços. Então, vamos pensar o seguinte, você chega num hotel, a recepção pode ser um robô, pode ser um computador? Pode. É um momento tão importante para a pessoa dizer, olá, boa noite, como vai? Ah, foi boa viagem? Ah, nossa, tal, sei lá. Então, acho que aí talvez não vale a pena. Depois, o colega vai levar sua mala para o quarto. Poderia ter um robô? Poderia, mas na hora que eu chego lá no quarto, eu quero que alguém me diga, ó, aqui está o frigobar, ali está a janela, chuveiro, né? Ah, talvez não. Tá bom, acordei, saí, fui trabalhar, alguém vai arrumar minha cama. Poderia? Acho que não. Vou almoçar no hotel, volto à noite, eu vou jantar no hotel, volto à noite, vou jantar. Cozinha? Também acho que não. Então, assim, depende muito do setor. Ao mesmo tempo que eu tenho uma possibilidade de perda de empregos, eu tenho alguns ganhos. Então, o muffin e cachorrinho que eu fiz lá, você precisa de um momento em que pessoas precisam olhar aquilo para treinar a máquina. Lembra que eu falei, né, do machine learning, aprendizado de máquina? Hoje em dia, você pega, por exemplo, professores de português, pessoas que trabalham com filosofia, tem até um caso que agora eu não consigo, só um exemplo, para assistente de voz, eu acho que foi a Siri. Eles pegaram um linguista, pegaram um contador de história, pegaram um psicólogo, quatro diferentes áreas para criar a personalidade da Siri. Como que ela responde a quem pergunta. Não existia esse trabalho antes. Então, novos trabalhos também aparecerão. E o terceiro ponto para terminar isso é, sim, existe a necessidade de que nós nos tornemos o que os americanos chamam de digital literate, que nós temos um aprendizado, um letramento digital. Nós todos vamos precisar saber usar estas coisas para o nosso benefício. Então, algumas indústrias, das indústrias um pouco mais, os robôs que produzem coisas, tarefas repetitivas, outras muito menos, serviço muito menos, e hoje o mundo inteiro está indo mais para serviço, e finalmente, sim, todos nós precisaremos nos preparar para isso, e é por isso que eu passei a lição de casa, que existe, o governo, esquece quem é o presidente, quem for, mas o governo brasileiro, no geral, está pensando nisso. Sim, perfeito. Bom, vamos lá. Mais perguntas. Gostaria de saber se é possível desenvolver um projeto em AI na área de educação com baixo orçamento, promovendo ensino através do do-it-yourself maker culture. Legal. Tem sim. Tem formas de se aprender, de se fazer coisas baratas. Tem um caso interessante, que eu até tinha esse caso, a pessoa tinha um call center, tá bom? Tinha aquelas coisas que as pessoas ficam ligando para cobrança, para vender coisa, né? E aí alguém falou para ele, faz um robô aí, né? Faz uma coisa para automatizar isso e tal. E o cara disse, não, pera um pouquinho, antes do robô, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um estagiário que entrou aqui e vou pedir para que eu sei as pessoas que mais vendem, eu vou encostar esse estagiário do lado das pessoas que mais vendem, ele vai poder ouvir o que elas fazem. E esse estagiário, o que ele começou a fazer? Machine Learning. Ele começou a anotar, dizendo, olha que interessante, no geral, pedem a venda no final. Essas pessoas, no geral, não deixam a ligação ser maior que 3 minutos, nem mais curta, nem menor que 5, enfim, o que for. Então, com isso, ele trouxe isso para o líder da empresa, que criou novos padrões. Começou a dizer o seguinte, ó, quando der 3 minutos, vai começar a pintar uma luz para você. Quando der 5 minutos, vai pintar a luz mais forte. Você precisa trabalhar durante a luz piscando.
para dar um exagero. Você precisa chamar as pessoas pelo nome, você precisa pedir a venda no final. Então, quando a pessoa percebia que ela estava piscando, começava a vir uma mensagem dizendo, faça, pergunte a venda. Não é um robô, não é inteligência artificial, não é nada, é simplesmente máquina. Eu acho que, muitas vezes, na educação, em outros setores, você, ao invés de dedicar o dinheiro que você dedicaria o tempo a um projeto de automação, você pode fazer coisas similares. Por exemplo, eu sei que alguns professores têm um nível de engajamento maior dos alunos. E como é que eu sei isso? Porque eles entram mais no sistema. Bom, então o que eu vou entender? Eu vou com um olhar, pessoa que tem um bom olhar, para por que aquele professor consegue mais. E aí eu vou anotar. Eu vou catalogar aquilo, né? Tá bom, agora eu tenho um outro que faça com que a média das pessoas seja melhor. Eles fazem os testes, nós saem melhor. O que ele tem de diferente? Ele tem uma coisa que é o reforço. Ele faz no final da aula um resumo tal. Aí o outro faz no início da aula, tá bom. Então não importa se é início ou final, mas resumo é importante. Então, claro que dá para fazer inteligência artificial em educação. Nós vimos, né, lá durante a minha apresentação, que é uma das áreas que mais se investiu, mais cresceu o investimento, mas eu acho que a gente não precisa saltar direto para algo muito complexo. O fato de você observar e, primeiro, ter uma boa pergunta. Tudo começa com uma boa pergunta. Você perguntar o que você quer, depois observar e catalogar e gerar um plano de ação, isso, de alguma maneira, você colocar a inteligência em um processo que hoje não está tão positivo. Perfeito. Mais uma pergunta aqui. Dessa vez, acha que os clientes terão acesso a esse tipo de ferramenta para fazer compras grupais, por exemplo? Comprar grupal é um negócio bacana, né? Tem crescido bastante. A gente tem buscado, né, economia nos processos de compra. E dá para fazer sim, quer dizer, o que eu precisaria ter para isso? Eu precisaria ter provavelmente, e aí o que é interessante é que a empresa que começou aqui no Brasil, o marketplace que começou, ele tinha uma base muito grande de pessoas, e ele sabia então que o Raul e o Felipe compram os mesmos produtos. Então, quando eu tenho alguém fazendo um bid por uma proposta por aquele produto, ele fala, eu sei que o Raul normalmente também compra cerveja, ou que a Raquel também compra cerveja, portanto eu vou tentar juntar para que esses 3 desse grupo de 20, eu vou ofertar isso daqui e vou tentar fechar neles. Naqueles outros, eu não sei se eles gostam de cerveja ou não, mas eu sei que eles, no final de semana, passam muito tempo fazendo browser aqui, olhando o nosso site. Então, talvez seja gente solteira, talvez seja gente que... Então, se o cara é solteiro, talvez ele goste de cerveja, Então, sim, com certeza, tudo que tem a ver com comportamento humano, e comportamento aqui, comportamento digital, né? O que eu navego, o que eu busco, com que frequência eu entro no site ou no aplicativo, isso gera inteligência para propostas de oferta. O que eu diria que é o risco? O risco é a gente perceber que é tão bom que a gente começa a exagerar. Então, aquela coisa deve acontecer com vocês, que vocês entram no site para visitar a Irlanda e a partir daí você fica um ano recebendo quando já viajou, já voltou, né? Gostou, não gostou, você continua recebendo. Então, esse é o limite. Tem um limite importante. A Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil é talvez uma das 5 melhores do mundo. Então, a gente está nessa fronteira aí da legislação, é algo bem razoável no Brasil. E para a gente terminar, uma pergunta da Raquel, que tem acompanhado aqui todo o nosso painel do Lingo Days. Não sei se está relacionado, mas você acha que o metaverso tem chance de dar certo a curto prazo? Ou é um projeto grande demais para funcionar agora? Legal, bela pergunta. Tem uma frase que eu não lembro quem foi, posso tentar lembrar depois e passar para vocês, mas ele disse o seguinte: nós, humanos, temos o defeito de superestimar as inovações no curto prazo e subestimar no longo prazo. Ou seja, eu penso assim, em 2023 todo mundo vai estar no metaverso. Isso é superestimar o curto prazo. Mas o metaverso no final vai ser para joguinho, isso é subestimar o longo prazo. Né? Porque a tecnologia, a gente vai achando novas formas de usá-la. Né? Quando você compra coisas, você vai usando novas formas de usar. Então, certamente o metaverso vai dar certo no longo prazo. O que será ao longo prazo é uma dúvida. Por exemplo, eu gosto muito da ideia dos gêmeos digitais, que é outro conceito dentro de tecnologia, que é você testar coisas antes do mundo real. Lembra que eu comentei de testar a recuperação? Eu fiz uma cirurgia no joelho há 5 semanas. Eu adoraria testar se como está indo, o meu está indo igual. Se eu tivesse um avatar que tivesse a mesma coisa e eu começasse a testar coisas para ele, se eu andar mais, anda mais, avatar, né? Isso poderia ser desenvolvido no metaverso, por exemplo. A integração dos grandes sistemas, né, das grandes mídias sociais, dos grandes sites de compra. É um desafio, mas pode ser usado. Então, eu acho que o metaverso será qualquer coisa que a gente não imagina hoje.
O fato de o 5G chegar ajuda muito, porque o metaverso, como você precisa estar se vendo virtualmente, ele precisa de muita velocidade e latência, precisa de capacidade de troca e rápida para não ter muita diferença, mas pode ser, inclusive, por exemplo, na saúde, você começar de fato a operar pessoas e todo mundo olhando, ou seja, será algo, eu diria até que já é algo. O que será no final? Qualquer coisa, eu pelo menos estou preparado para responder, mas sim, dará certo com certeza. Não, se a gente começar a pensar nos primeiros projetos que levaram hoje a tudo que a gente vive de redes sociais e as novas gerações que já nascem sabendo usar o TikTok, né? Praticamente Exato, tem crianças hoje com 6, 7 anos de idade que conhecem o curso TikTok que eu não conheço com 36. com certeza, com certeza. A gente pode esperar coisas bem bacanas nesse futuro. Eu tenho tempo para mais uma pergunta. Vamos, essa pergunta da Sandra que eu estou vendo, né? Essa pergunta Essa do mercado mesmo. do setor imobiliário. Vamos lá, vamos fechar com essa aí. A interação É, da inteligência artificial no setor imobiliário, será que a possibilidade desse setor começar a oferecer visitas virtuais em vez de presenciais e o universo 3D pode invadir o universo laboral desse setor? interessante, isso acho que fica como um aprendizado geral aqui para dividir com vocês. O que a gente não... Dizem, tem uma outra frase que diz que para quem tem um martelo, tudo é prego, né? Eu acredito que para o mercado imobiliário não vai ser necessariamente inteligência artificial, talvez a que vai ser melhor usada no curto prazo, vai ser talvez realidade virtual, que é um pouco do que você diz aqui, tá bom? Então, é você poder visitar empreendimentos de maneira virtual. Sim, já existe isso. Já existe, inclusive, algumas vendem sofá. Aqui no Brasil, eu estou tentando lembrar qual foi, que você chega com o teu celular, com a foto da tua casa, e aí você vai no celular e ele coloca ali o celular dentro da tua sala. Perdão, coloca o sofá dentro da tua sala através da imagem do teu celular. Então, eu acho que para o imobiliário, para isso que você falou, já existe sim tecnologia de realidade virtual ou aumentada, que é quando você faz aquilo parecer algo que está na tua frente. A inteligência artificial pode ser também no setor imobiliário. Eu acho que provavelmente o tipo de imóvel que o Raul procura é diferente do que eu procuro. Em imobiliário é muito importante as fases da vida. As pessoas em geral casam ali entre 27 e 32 anos, a grande bloco de pessoas. Então, se a pessoa cumpre 27 anos ali, faz 27 anos, eu posso começar a mandar mensagem para ela. Diferente de quem está com 50 que de repente está fazendo a saída, ou 60, a saída dos filhos, vai para uma casa menor. Então, sim, eu acho que pode haver IA, mas eu sinto que provavelmente para a parte comercial a realidade aumentada é maior. Agora, novas formas de se produzir, de se construir prédios. Aí a inteligência artificial pode usar muito a questão lá do que eu falo dos gêmeos digitais, pode usar muito o IoT, né? Como é que a geladeira do quarto andar está consumindo versus a do segundo andar, para poder avisar para o quarto andar que precisa trocar a geladeira. Pô, a gente fica doido com a quantidade de coisa que dá para pensar. Perfeito. Então, Felipe, olha, muito obrigado por toda essa aula que você dá para a gente, tudo que a gente aprendeu, compartilhou aqui foi muito importante. O pessoal foi muito participativo também no chat dessa vez, então obrigado a todo mundo aí de casa também. Se você tiver quaisquer palavras finais, a hora é agora, mas em nome de toda a equipe Legal Pass, eu agradeço muito a sua participação aqui no último dia do Legal Days. Eu queria só mandar um abraço aqui para um colega que trabalha junto conosco, que é o Alan, que é um financeiro genial, que está sempre buscando aprender coisas novas. E obrigado, então, Alan, pela participação, vocês pelo convite, e até uma próxima vez. Com certeza. Até uma próxima. Pessoal aí de casa, fica tranquilo, acompanha a gente, que às 18 começa uma nova palestra. Até mais.